último encontro desse curso Estudos em Dança aqui na São Paulo Escola de Teatro. É o último encontro presencial que nós vamos ter. Ele vai ser gravado, como já foi um dos outros encontros ao longo do curso. E eu vou passar para vocês uma lista de presença, porque a lista de chamada não está comigo hoje. Você pode passar, por favor? E, conforme é programado, hoje nós temos um outro convidado. Né? Ao longo desse curso, Maria Ângela, a gente teve alguns momentos que eu programei trazer convidados, né, para participar do curso. Já estavam programados desde o começo que os coreógrafos sobre os quais os alunos fossem escrever viessem, depois de ter lido as resenhas, conversar com eles. E 3 deles aqui estiveram. O Luiz Fernando Bongiovanni, que é um coreógrafo que dirige uma companhia que chama Mercearia de Ideias, né? Depois o Alex Soares, que é um coreógrafo que dirige uma companhia que chama Projeto Moviola, e o Ricardo Galli, que é um coreógrafo, não é coreógrafo, ele não quer ser chamado de coreógrafo, ele é diretor de movimento, de uma companhia chamada Perversos Polimorfos. Ele vem do teatro, inclusive, esse cara, fez Antunes Filho, fez IAD, fez um pedaço da época, e teve um encontro com 4 pesquisadores de doutorado que formam um grupo de pesquisa que eu coordeno na Unicamp, que se chama GEPETO, e eles estiveram aqui não só compartilhando parte da pesquisa deles, mas também a gente estudou em conjunto um texto sobre percepção, e você, né, que eu convidei para estar aqui não necessariamente no último momento, que poderia ter sido em outro momento, foi uma coincidência também das agendas, para trabalhar dentro do curso. Como eu te disse, esse curso ele abordou ao longo dos encontros, a partir de uma ementa que eu propus aqui na São Paulo Escola de Teatro, um pouco de crítica em dança, análise e, entre parênteses, história. Né? Então, teve alguns encontros que eu trabalhei a questão da história, mais especificamente, porque, na verdade, ao longo de todos os encontros, ela estava presente, trabalhando a história da dança e das artes do espetáculo, muita análise, e isso que eu chamei de uma atividade crítica a partir das resenhas que foram sendo feitas dos espetáculos, no total 5, no final, né, que eram 4, e vocês escolheram fazer um 5º espetáculo, que foi o quanto, então é uma 5ª resenha que eu vou recolher hoje, né, para a gente conversar também sobre ela na segunda-feira. E para que essa atividade de resenhista ou crítica se estabelecesse, também a gente trabalhou a questão de como se vê dança, a partir como outros críticos veem dança, os críticos de dança mesmo, que escreveram sobre isso, etc. E aí eu pensei em trazer a Maria Ângela, porque ela foi e é uma das grandes críticas de artes do espetáculo que nós temos, né? Foi crítica militante durante um tempão, que depois ela vai falar isso. E o que eu propus para ela é que eu fizesse um bate-papo com ela num primeiro momento desse nosso encontro, ou seja, eu vou entrevistá-la a partir de determinadas perguntas que eu já adiantei para ela mais ou menos dentro de qual universo que eu vou perguntar, através de uma carta, porque a Maria Ângela falou, me mande como que a gente vai fazer, mandei uma carta para ela, porque fax eu não tenho mais, e aí a gente abre para as perguntas de vocês. Mas antes, Maria Ângela, de eu começar a conversar com você, através das perguntas que eu preparei, eu queria que você se apresentasse, assim, brevemente para nós, para eles e para todos nós. Bom, eu trabalhei como crítica de teatro durante 40 anos no mesmo jornal, no Jornal do Estado de São Paulo. Eu fiz um curso na Escola de Comunicações e Artes, da primeira turma da Universidade de São Paulo. Eu me formei em crítica de teatro mesmo. Isso é uma coisa circunstancial, que é uma circunstância que desapareceu, provavelmente. Porque hoje você tem escola, você sabe que a profissão existe, você se encaminha para isso em algum lugar, mas eu nem sabia que isso existia, que isso era possível. Eu entrei numa escola de jornalismo, dentro da escola de jornalismo
de um curso que era só de jornalismo e passar para um curso de artes cênicas, onde havia o curso de crítico de teatro. Porque essa era uma tradição que a universidade não encampava, que era da Escola de Arte Dramática, antes da Universidade de São Paulo. Então, por acaso, eu fui me encaminhando para aí. Na verdade, eu vim para São Paulo para ser advogada. E nunca cheguei lá. Descobri o jornalismo e a crítica de arte, fiquei lá. Assim que saí da escola, o meu professor estava deixando este trabalho, esta área no estado de São Paulo, que era o Sábado Magal, porque ele passou para o Caderno 2, que é um jornal que não existe mais, e lá eu fiquei durante 40 anos. Antes disso, eu trabalhei em outros jornais, em reportagem geral, na área de cultura, quer dizer, eu tinha uma experiência anterior de jornalismo, mas comecei a fazer crítica de teatro na época em que me formei. Quer dizer, hoje vocês têm essa opção, se quiserem, desde de cursos livres até as universidades, né? Todas as universidades que tem arte cênica, você tem essa possibilidade de se formar como crítico ou teórico. A novidade, talvez deste tempo, a circunstância deste tempo, é que os jornais deixaram de acolher ou estão deixando de acolher, porque também estão diminuindo, estão desaparecendo, estão se dissolvendo em outros meios de comunicação, então estão deixando de ter este lugar, esta profissão que é a do crítico regular, semanal, que acompanha todo o movimento teatral. Então, se vocês abrirem hoje os jornais, os grandes jornais, são um número cada vez menor, né, no país inteiro, não só em São Paulo, todo o país os jornais fecharam os grandes jornais do Rio de Janeiro, todos eles tinham seus críticos. Você ficava sendo crítico do jornal, que era mais ou menos uma figura da casa, com a incumbência de acompanhar cobrir todo o movimento teatral. É porque eu tenho dificuldade de falar. Por isso que eu estava fazendo perguntas para mim, porque o crítico senta e assiste, não fala, né? Fica lá quietinho. Você nasceu onde, Maria? Nasci em São Paulo, sou paulistana daqui da Promar. Da Promar. E você... Mas eu morei muitos anos no interior. Você falou eu vim do interior. Eu morei até os 17 anos, eu morei no interior. Então, eu vim para São Paulo para fazer universidade e me desviei do caminho. Porque eu não sabia que existia essa profissão. Eu achava que você podia ser médico ou advogado. Engenheiro eu não achava muito assim adequado para moças, mas eu achava que tinha que ser médico ou advogado, porque era o que você fazia. A outra opção era você ser professora globalista, né? Que essa eu não queria mais. A gente estava numa outra geração que queria. E daí eu descobri o caminho, lendo o jornal no ônibus, que existia uma faculdade nova na USP de arte. E que disciplinas que você fazia no curso de crítica? O que vocês estudavam? História do teatro brasileiro, história do teatro universal, onde entravam dramaturgia e história do espetáculo. Tínhamos uma grande ênfase em estética, né? Que essa era a parte onde o curso de crítica se ligava à filosofia, né? Por laços no currículo muito tênues, mas muito fortes, porque a pessoa que dava para nós era a Ana Paula Zinfeld, então eram pessoas muito ligadas à filosofia, estética e crítica. E depois, no último ano, aliás, nos 2 últimos anos, que quando eu peguei, estava começando, ainda não era igual, mudou. Nos 2 últimos anos, o pessoal que fazia crítica se juntava ao pessoal da Escola de Arte Dramática e aos alunos do curso de interpretação e de direção
para fazer algumas matérias comuns, práticas, para que o pessoal de crítica entendesse como é que funcionava o espetáculo por dentro, e passasse pela experiência, não é que entendesse, mas passasse pela experiência. Era horrível. Você pegava os críticos para fazerem para atuar, para fazer o coro, para fazer se fosse contra a regragem, era ótimo, mas não, nós tínhamos que fazer as aulas práticas, era horrível, mas foi um suplício necessário. E tinha uma outra coisa que nós fazíamos aí no último ano, que era acompanhar como relator uma encenação do começo até o fim. Aí você precisava que os diretores concordassem que eu aguentar lá, sentadinho no canto, um aluno do curso de crítica com um caderninho, ficando lá 3, 4 meses, o tempo que durasse o espetáculo. Mas era fácil, porque o crítico do jornal, que era o nosso professor de crítica, conseguia isso, e nós fizemos isso muito bem. Foi muito gostoso fazer, era bem melhor do que fazer as aulas práticas do pessoal de interpretação. Mas eram espetáculos da temporada ou espetáculos da Da universidade? temporada, normais. Tem isso. Isso é uma coisa que uma situação excelente que não existe mais. O nosso curso só funcionava de manhã. Até por uma questão prática, ou seja, a Escola de Arte Dramática ocupava o mesmo prédio à noite. Então, só havia o período da tarde para colocar as coisas em ordem para 2 turmas e 2 escolas diferentes funcionarem num pequeno prédio. Então, à tarde, você podia sair de lá e ir ou para o trabalho, quem já trabalhava, ou para o estágio. Em geral, nós tínhamos que fazer tudo. Tínhamos que trabalhar à tarde e, em seguida, engatar num espetáculo. E isso era o formato que tinha. Eu não sei dizer como é que funciona hoje. Um curso universitário de teatro, provavelmente a Unicamp é de um jeito, a Escola de Arte Dramática é de outro jeito, na Bahia é de outro jeito. Elas são muito, muito diferentes os programas e as formas. Tem uma orientação geral do MEC, mas que todo mundo contorna de acordo com as suas circunstâncias e o lugar onde trabalha. Então, é diferente. Eu não sei como é que funciona. Mas funcionava assim, tinha uma ênfase teórica em estética, tinha história, muita história, do começo até o fim do curso, do Teatro Universal, e tinha também estudos pontuais de dramaturgia que eram feitos em seminários, que era uma coisa que menor, porque você não tinha muito tempo para conceder aos alunos naquela época. Tinha muita aula, muito discursivo. E você, eu vou ter que falar com você no programa também, porque esse aqui não está. Fica vermelho. Então, já cai, e aí, obrigada. E a partir da sua entrada no estado de São Paulo, durante essas 4 décadas, uma das coisas que sempre eu trabalhei com você, né, numa época, a Maria Angela foi coordenadora de pesquisas de uma equipe de pesquisa que eu integrei já numa fase em que, não inaugural, né, assim, como pesquisadora de dança. E eu me lembro, até comentei com ela ao telefone, tinha um pesquisador de dança, que era o Júnior Dias, e ele ficou muito contente quando eu entrei, porque a gente ia dividir, né, o trabalho. Do que se constitui o trabalho? Ver dança para documentar a maneira que a gente documentava lá. Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode até responder isso em um momento posterior. E eu virei um dia para ele e falei, bom, o mínimo que eu posso fazer numa área que era a minha área do campo da dança, tinha poucos livros, tinha 2 universidades no país que trabalhavam dança naquele momento, especificamente como graduação, inclusive. A pós-graduação também do teatro estava começando, a da dança já se estruturaria um pouco mais tarde. Falei, o mínimo que eu posso fazer é ver dança. Né? Aí ele virou para mim e falou, não é o mínimo, é o máximo que você
você pode fazer é ver dança, né? Porque, e aí eu até costumava comparar, assim, considerar para mim um espetáculo de dança sempre foi mais que um livro, né? A gente lê ali como se fosse um livro, tem alguns que são pequenos artigos, tem outros que são enciclopédias inteiras, dependendo do formato. Então, uma das perguntas que eu até pedi para a Maria Ângela pensar sobre isso é como é que é, né, ver a arte da cena, no caso dela especificamente teatro, ano após ano, dia após dia, semana após semana, e ver isso que se esperava, isso que se esperava, né, de um crítico, que ele acompanhasse o panorama de uma arte no seu tempo. Como que é isso? Isso durante 40 anos vai aumentando muito, né? Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, o universo de coisas acontecendo na cidade era muito menor, né? Então isso vai aumentando. Bom, nós chegamos eu me lembro que no idade, quando a tarefa era documentar, nós estávamos chegando já no 1000º espetáculo em um ano. Porque você vai considerar o quê? Né? O que é um espetáculo digno de ser visto? Você não tem ideia, só vendo. Né? Então acaba sendo uma combinação de coisas já sabidas, ou seja, certos artistas você sabe que você tem que ir ver porque eles constituem uma linha, né, uma linha da história daquela arte naquela cidade, naquele lugar. Outros você vai por intuição, por preferência, quer dizer, você tem umas informações que você não conhece, mas você tem informações de que de algum modo eles vão fazer uma coisa interessante na qual você particularmente está interessado. Então tem uma coisa de preferência aí que te atrai. E a outra coisa é que você tem que ver, né, profissionalmente dentro do panorama, que você forma o juízo, o conceito, a história de uma arte através também da experiência, né? Não é só da teoria. Então você tem que também ver o novo, né? Porque você não sabe nada, e o novo vai tomando formas, inclusive muito provocativas e diferentes, ou é num outro lugar da cidade. Né? Então daí a gente tem que perseguir aquele grupo num bairro onde você nunca pisou. Né? Ou é um assunto que nunca ninguém tratou antes, ou é um formato. Né? Eu sempre digo que entre as experiências que o teatro me proporcionou, uma delas foi uma de lugar, incrível. Quando eu me lembro, eu falo assim, puxa, eu atravessei o Rio Pinheiros por baixo, antes que tivesse um túnel perfeitamente cimentado embaixo, porque uma pessoa de teatro resolveu fazer um espetáculo naquele buraco. Então eu entrei num lugar e saí do outro. E olhei assim, quando eu saí do meio de um buraco, tinha uma coisa gafisa, um triângulo assim, no céu desta cidade. Quer dizer, uma experiência incrível, né? Eu fui a montanhas, eu fui a lixos, eu fui a teatros tradicionais, eu fui a... Enfim, eu peguei uma época em que o espaço do espetáculo era uma coisa muito inovadora, muito questionada, e muito a posição do teatro do palco italiano estava sendo dinamitada por todos os lados. Então, você vai também atrás, você vai adquirindo experiências que você não pode imaginar e nem prever, e você tem que ir atrás do novo, porque você vai fazer não é só o elo entre o público e o espetáculo, não sei se a gente consegue fazer isso, mas você vai fazer um elo com uma pessoa participante da história da cidade e do espetáculo. Mesmo que você não vai escrever sobre, é importante, né? Para aquele artista que você o tenha visto e vice-versa, da sua vida que você o tenha visto, né? Então estas coisas todas nunca se desgastam. Ao longo de 40 anos nunca se desgastam. A outra coisa é que você muda. Você muda por causa do espetáculo, você muda por causa de pessoa, você muda pessoalmente, você muda por causa
sociedade em que você está imersa, né? E isto é que constitui, digamos, uma linha histórica, estética, que você vai testemunhar através do seu trabalho. Ela não é a única, né? Porque inclusive aí também tendo as suas coisas pessoais e o ângulo de onde você está podendo ver aquilo, mas ela é uma delas que fazem essa trama, que é a trama da cultura, né? Que não é só da arte cênica, mas é a trama da cultura onde a gente vive. Então esses 40 anos são 40 anos, inclusive, que eu não olhei para eles ainda, né? Como uma sequência tão comprida assim. É um pouco chato olhar para a sua própria vida, né? Tanta coisa interessante que você vai ficar. Então, ainda não olhei para eles, mas eu sei que essas coisas acontecem, pegando uma coisa aqui ou ali, ou às vezes vendo uma coisa. Hoje me vem na memória o que eu aprendi através da experiência teatral, o que eu vi e o que eu mudei. Então, algumas coisas eu tenho uma consciência muito clara e acho que outros críticos da minha geração também têm. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar, as pessoas que são da minha geração, e tem alguns que ainda estão na ativa, né? O Max e o Luiz, por exemplo, no Rio de Janeiro, é da minha turma. Nós formamos juntos, começamos a trabalhar juntos no Jornal do Brasil e agora está no Globo. Nós tínhamos uma certa obrigação de ligar teatro e sociedade como duas coisas em conflito. Porque a gente estava numa ditadura, que o posicionamento político do teatro era muito forte, muito decisivo, e o nosso também. Quer dizer, você entrava nessa conversa e você via os espetáculos solicitando, talvez deixando de ver outras coisas que eles também não tinham, né? E avaliando, às vezes, até com uma certa injustiça, coisas que não eram muito provocativas do ponto de vista político. E depois de um certo tempo, quer dizer, a linguagem e o posicionamento político dos artistas vai virando uma coisa mais ou menos de igual importância. E assim vai, quer dizer, você vai mudando o seu ângulo, porque o teatro, né, a arte leva você para fazer esse tipo de mudança também. Essa é uma segunda questão que a gente vai colocar. Tá dando para gravar o som? Ou a gente precisa ficar falando assim? Tá bom. Eu também, uma das coisas que a gente conversou no telefone, e que isso é uma questão como pesquisadora, que me deparo também, que é a questão da empatia e da distância em relação ao que se assiste. Né? Porque tem determinados, você já introduziu isso um pouco mais anteriormente que essa resposta, que você acabou de problematizar, né, essa questão, mas tem que eu não queria falar em termos do gosto, né, do gosto ou não gosto, mas de fato tem alguns espetáculos que estabelecem uma empatia através do qual a gente estabelece uma empatia maior, e tem outros que não, né? E algumas vezes você volta a ver esse espetáculo que talvez tenha sido mais empático nesse sentido com você e fala, mas como que isso foi empático? Tem coisas que, pelo menos em dança tem, né? Muita coisa de repertório. Como que você trabalhava com isso? A questão da empatia e do distanciamento? Não, isso é inevitável, né? Ou seja, coisas que você gosta, né? É o Oswald de Andrade, o amor eu quero porque quero da vida, né? Você quer porque quer, sei lá, porque tem coisas que você gosta e vai e prefere, e essas eu acho que não são muito problemáticas, porque se você ficar ofuscada pelo seu afeto, pelo amor, por aquela coisa, é um dado que você talvez atrapalhe a reflexão, mas é uma coisa que você passa interessante, né? Aquela coisa que é capaz de galvanizar, né? Transformar você numa pessoa apaixonada por aquilo. Então, isso é até... Então, eu acho que eu tenho marca de pessoas que me formaram. Então, essas pessoas que me formaram, eu gostei que quando eu tinha 20 anos, eu ainda sinto aquela vibração, quer dizer,
No caso, eram diretores muito interessantes, porque numa época praticamente dominada por diretores, eu ainda tenho isso eu nunca perdi. E isso não é muito, quer dizer, não chega a ofuscar o seu juízo, a sua forma de análise, nada. Se ofuscar, não é. Agora, o interessante é quando você tem uma profissão como essa, que você tem que trabalhar, né, a repercussão daquele objeto que você não gosta, porque não gosta, ou seja, porque você antipatizou, apesar de reconhecer, né, que aquilo lá tem outras virtudes que não são as que você prefere. Aí é um desafio interessante, porque você tem que, no texto, trabalhar com tudo isso. Você tem que colocar o seu afastamento e como é que aquilo funciona para outra pessoa que não seja você. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que é uma tarefa do crítico. Porque você, como espectador, se você não tivesse da profissão, você pode sair, né, chacoalhar a cabeça. Quando você chega na porta, você não lembra mais daquele desagrado. Mas o crítico não. O crítico tem que ultrapassar o seu desagrado. Ou, às vezes, chegar à conclusão de que aquilo não bate com o seu posicionamento estético, ideológico ou qualquer coisa, mas isso tem que ficar claro, né, que este ponto de discordância, por quê? Né, entre aquela pessoa e aquele objeto que foi visto. Isso é uma tarefa para todo dia, né, do trabalho do crítico, é praticamente para todo dia, que você senta e tenta trabalhar essa coisa que é uma distância e uma aproximação através da repercussão daquele objeto. É uma certa distância. Isso é uma tarefa do crítico, do espectador. Se não estiver nessa situação, não precisa. Uma vez, eu não me lembro da crítica toda, e também não me lembro do espetáculo. Eu lembro da circunstância de uma crítica que eu me diverti muito com ela, com a sua crítica. Era um espetáculo da Bia Lessa, naquele Teatro do Sesc. Tinha os pneus. Não me lembro o que era, se era uma releitura de uma tragédia, era Dostoiévski. E você fala, e na verdade você explicita, digamos assim, o seu distanciamento e a questão, digamos assim, apontando uma inconformidade que você vê dentro da montagem e um inconformismo seu com aquilo, e no final você fala uma coisa que até hoje eu uso. É isso aí, ponto. Isso é tudo. Terminava assim o texto. É isso aí, ponto. E isso era tudo, ponto. Eu falei, poxa, quer dizer, eu não me lembro daquilo, mas é isso aí, ponto. Isso é tudo. Eu falei, a Maria já estava meio brava. É isso aí, você não lembra das circunstâncias todas, não lembro da crítica desse texto, mas me lembro da montagem, né? Me lembro da montagem e do meu inconformismo. Talvez porque da minha geração, onde você não via muita televisão, nada disso, os romances russos enormes eram a nossa diversão. Então, qualquer pessoa que tentasse resumir isso iria apanhar. É isso aí. Iria apanhar. Você deseja muito, né? Porque cresce com Dostoiévski, deve ser sonho muito alto, né? Talvez o espetáculo não tenha. O que era? Você lembra? Eu acho que era Dostoiévski de um modo geral. Assim. Tinha traços de Crime e Castigo, mas tinha outras coisas também. É que eu me lembro mais, eu não me lembro do texto, eu lembro de algumas cenas da montagem, que tinha uma coisa de borracha, borracha no chão, que tinha essa coisa no chão. E eu lembro que eu fui ver aqui, a coisa que mais me chamou a atenção, é isso aí, ponto. Isso aí, ponto. Ou seja, chega de falar sobre isso. Bom, tem algum texto, além desse que eu lembrei, que foi você que lembrou, do seu, que você se lembra ainda, desses 40 anos, que você se lembra dele nesse momento? E se você já, aí uma pergunta que eu acrescentei, mas eu não te mandei, se você já teve, assim, a oportunidade de ler, não todos os seus textos, mas parte deles, assim, enfileirados, como se fossem tijolinhos juntos. Não, que horror.
Não. Porque sabe que eu também não posso Nunca fazer mais. isso. É duro, né? Agora esses textos, bom, são muitos, né? O jornalista escreve muito, escreve mais do que deveria, eu acho. Aí, a Margarete está lá, ela sabe, ela viu como é que a gente trabalha demais. É uma Mais do que experiência. deveria, você não tem às vezes tempo de... Nos últimos tempos não, nos últimos anos eu adquiri uma certa liberdade de alongar mais os períodos. Mas quando você começa, quando a circunstância da escrita, há 40 anos atrás, era você assistir o espetáculo e entregar no dia seguinte. E no outro dia era publicado. Então, imagine, quem estuda, trabalha o dia inteiro, você passava a noite fazendo, né? E entregava no dia seguinte. A circunstância era essa. Então, você acaba fazendo muito menos do que quer. Talvez só possa fazer aquilo mesmo. Mas você imagina que poderia fazer muito mais. Então, reler é uma coisa triste. É muito, muito. Eu não sei, uma avaliação agora, por volta de 3.500 textos, uma coisa desse tipo. É muito, né? É muito. Fora que você faz prefácios, revistas, orelhas, capítulos de livros, você vai fazendo. No fim é uma montanha muito, muito grande, né? Então é muito chato ler assim mesmo. É muito chato. Então, não. Mas você se lembra de alguns? Eu lembro de alguns textos que eu gosto, mas em geral não são de críticas de jornal só. Você escreveu para Coisas que eu escrevi para outro. Eu gosto muito de história, então eu gostaria muito, agora passado um determinado tempo, de voltar a fazer coisas históricas, que são pegar no fundo esses anos todos de experiência e transformar isso num trabalho histórico, né mesmo? Reconhecer certas linhas, certas presenças, questionar certas ausências, por que certas coisas somem. Isso também acontece muito na dança, né? Aparece, aliás, na arte brasileira em geral, aparece um talento deslumbrante, alguma coisa que você vê um ou dois espetáculos e esta pessoa desaparece, ou seja, o modo, a produção da nossa arte não está sendo suficiente para acolher e manter essas pessoas que provavelmente vão fazer outra coisa realmente artística, porque artistas não conseguem parar, né? Mas enfim, as ausências também são muito elucidativas, não são só as presenças. Então esse trabalho de história é um trabalho interessante, aliás é um trabalho interessante para qualquer pessoa que tenha acompanhado, não precisa ser em jornal, mas qualquer pessoa que tenha acompanhado uma arte, sempre faz falta isso, né? Porque a gente sabe que o arte, uma das funções era esta, né? Era permitir que a gente pudesse fazer, historicizar, né? Ou seja, reconhecer uma historicidade que existia, né? Existe. Então, a próxima questão seria assim, uma relação entre análise crítica e pesquisa, né? Pegando um pouco o case do que foi o IDART. Na IDART, chama-se DART, né? Porque é informação de arte, né? Assim. E o começo, acho que você pode explicar melhor do que eu, porque eu já peguei num pedaço que nem se chamava IDART, era Divisão de Pesquisas, né? Era um centro de documentação e pesquisa em arte da Secretaria Municipal de Cultura, isso, fundado por uma senhora chamada Maria Eugênia Franco, que vinha da biblioteca, né, da Biblioteca Mário de Andrade, mas da Biblioteca de Arte, da Biblioteca Mário de Andrade, que era uma das seções naquela época da Biblioteca Mário de Andrade, que é a maior e a mais antiga biblioteca da cidade, e que ela sentia falta ela trabalhava com a questão histórica da arte, mas de um centro que constantemente produzisse base de informações das artes. Então ela funda, a partir de uma proposta dentro da Secretaria, um centro de documentação e investigação de arte, bem antes, inclusive, dos programas de pós-graduação em artes
no estado de São Paulo estavam estruturados, estavam bem incipientes. Foi antes, inclusive, do programa de teatro, de pós-graduação de teatro, tá? Fazendo simultâneo. Simultâneo, sim. Foi simultâneo. Quer dizer, no sábado trabalhava nas duas frentes, né, de trabalho. Mas, por exemplo, a Unicamp ainda não existia, que o primeiro pós-graduação em artes da cena teatro foi da ECA, né? Então, nasce mais ou menos junto, mas não é só de artes cênicas. Então, tem design, arquitetura, música, que mais, Maria Angela tinha? Literatura, música, design tinha, né? Que era uma coisa super... Desenho industrial. Chamar de desenho industrial, que aliás é muito mais chique do que chamar design. Desenho industrial. Que é muito mais sofisticado. Esse nome existe, é uma cadeira da arquitetura e coisa. Eu não sei porque virou design agora. Então era desenho industrial, web design. Era desenho industrial e tinha mais um, eram 8. Então tem 7. Música, arquitetura, literatura, desenho industrial, rádio, TV, artes cênicas, literatura. O que está faltando? Não, dança era em arte cênica. Teatro, circo, performance, cinema. Tinha cinema. Então era uma coisa interdisciplinar de fato, né? E eu fui compor como pesquisadora de assuntos culturais, local, a equipe técnica de pesquisa de artes cênicas, que a Maria Angela, na época que eu entrei, era coordenadora. Você foi coordenadora desde o começo? Não, era Maria Tereza Vargas. Era Maria Tereza Vargas. E aí eu costumo dizer, que eu me apresentei aqui também no primeiro, que o IDART para mim foi a minha segunda graduação. Né? A primeira graduação para mim foi Direito, eu saí da faculdade de Direito, lá eu fiz uma segunda graduação, que foi em artes cênicas, junto com os pesquisadores que lá estavam, e que a gente tinha uma atividade dentro do IDART de pensar a artes da cena da cidade a partir de uma equipe, que é uma coisa que até hoje, Maria Angela, mesmo nos programas de pós-graduação que eu trabalhei, a gente não faz daquela maneira. Quer dizer, era um jeito específico de se fazer. Porque ninguém fazia a sua própria pesquisa. A gente fazia uma pesquisa para a cidade de São Paulo. E compartilhava entre muitos. Então, tinha umas reuniões muito interessantes. Então, nesse sentido que eu te pergunto, porque tinha ali uma atividade, algumas pessoas ali que trabalhavam, inclusive você como crítico, mas a gente trabalhava com análise e apontando para a questão da pesquisa. Então, como que isso se interliga em determinado momento da vida de um crítico ou, no caso específico do IDART, na vida desses pesquisadores? Quando a ideia da Dona Maria Eugênia e do sábado juntos, Dona Maria Eugênia Franco é uma pessoa ligada ao modernismo paulistano. Ela trabalhou na fundação da Biblioteca de Arte, junto com o Sérgio Minier. Era uma pessoa assim, da área de artes plásticas. E ela era crítica de artes plásticas, da revista Em Vida, as grandes publicações dos anos 50 da cidade de São Paulo. Ela se juntou com um crítico de teatro, que era o secretário na ocasião, que era o Sábato Magaldi, e os dois pensaram o seguinte: se você quiser estudar estes assuntos, quer dizer, a cultura da cidade de São Paulo, o que falta? Falta documento, registro, falta material para você poder estudar. Não é só um livro escrito e pronto, pensado através de pesquisas individuais. São os documentos, né? O registro do desempenho dessas artes no tempo, no contemporâneo. Então, inicialmente, o trabalho era focado no contemporâneo. Você tinha que sair, documentar o que estava ocorrendo. E depois você pesquisava, sempre em equipe, os documentos que subsidiavam no tempo, no passado, se fosse o caso, até chegar naquele momento. Então você, por exemplo, incorporava acervos já pré-existentes e fotografava o que estava acontecendo no momento. Você incorporava, se possível, acervos de filmes e depois filmava o que estava acontecendo. Filmava, tinha Super 8, depois acabou. Tinha como
tinha Polaroid, mas enfim, você acompanhava o que estava acontecendo e recolhia o que era necessário para chegar até esse ponto no tempo. Então, uma das grandes ênfases do IDART era, naquela ocasião, para a gente isso era o último grito, era você fotografar o espetáculo em cena, com as condições que ele tinha, que estavam ocorrendo normais de público. E depois gravar o espetáculo e gravar depois entrevistas sobre o processo de trabalho, com atores, com diretores, coreógrafos, bailarinos. Então você fazia as duas coisas, que era a documentação do contemporâneo. E depois você procurava a história desse grupo. Né? Você ia, sei lá, à casa da Márica, ver o que a Márica tinha, ela mesma, no acervo dela, pessoal, sobre aquele grupo. E você ia juntando, fazendo esses percursos históricos, que eram um material para análise. Depois disso, às vezes a gente chegava a algumas análises, às vezes não, né, Cássia? Às vezes se propunha alguma pesquisa que reunia aqueles pontos, ou identificava uma lacuna, ou juntava coisas até interdisciplinares de outras áreas, enfim, grandes assuntos que emergiram dessas pesquisas, você ia atrás deles. Não sei, por exemplo, vou citar um exemplo. Grupos atuando, essa foi uma das primeiras que a gente fez, fora do sistema convencional de produção. Daí você procurava grupos amadores trabalhando não sei aonde, procurava circos, e daí grupos políticos, grupos dentro de sindicato, de tudo, de dança, grupos artísticos, dentro do circuito, fora do circuito normal de produção, operários, você ia atrás dessas coisas, essas questões que surgiam através das pesquisas. Agora, isso naturalmente, para nós, contribuiu muito para que nós formássemos, né, nos formássemos, né, como críticos, como professores, como historiadores, todos nós ficamos, utilizamos esse material e fomos daí para frente para outras coisas. Agora, daí também saíram muitas teses, estudos, inclusive espetáculos de dança e de teatro ou filmes baseados nessas pesquisas. Então, filme sobre anarquismo, espetáculo sobre anarquismo, de dança também saiu coisas de lá, saiu de todas as áreas, geraram trabalhos artísticos e teses. É muito difícil você, até uma determinada época, você ter feito ou publicado alguma tese nessas respectivas áreas que não tenha passado pelo IDART. Ou seja, que a gente não tenha contribuído com alguma coisa que a gente tirava do valor, alguma foto, uma entrevista, uma ideia. Eu tenho aqui, porque o prazer das pessoas que trabalham com documentação é isso, né? Fazer a coisa circular. Nossa, estou falando demais. E tinha uma coisa no IDART interessante, que é um modo de operação, né, que eu particularmente sinto falta, e alguns dos nossos colegas também, porque a gente tinha umas reuniões, né, toda segunda-feira, onde a equipe se reunia para decidir o que ia se documentar, porque evidentemente não tinha dinheiro e fundos para documentar tudo que tinha na cidade de São Paulo. Porque já era pouco em relação ao que existe hoje. Mas não era tudo, todos os dias que a gente tinha o fotógrafo, porque o fotógrafo fazia em preto e branco, fazia os slides coloridos, lembra? Para pegar a cor do espetáculo. Então era fazer a cenografia e o figurino para você pegar de algum modo, você tinha que fazer. Porque a questão de documentar em filme era muito caro, e tinha uma época que ainda a gente, como pesquisador, assistia o espetáculo junto com o fotógrafo, tirava as fotos Polaroid e dava para ele o roteiro do que a gente queria fotografar. Então tinha todo um trabalho de decupagem, análise e escolha dos highlights, dos pontos principais, dos pesquisadores, numa discussão constante. Então,
Então, assim, na verdade, dos grandes aprendizados para mim, além da questão histórica de ter convivido com grandes pesquisadores, que eu considero mesmo um privilégio, era essa questão do mercado de peixe, né, quando a gente chamava. Então, eu tenho que defender que esse espetáculo seja documentado, mas não é porque eu gosto ou deixo de gostar, é porque ele faz parte de algum tipo, ou de linha de tradição, ou é o novo, ou é o desconhecido, para que isso gere alguma contundência no futuro que a gente não sabe qual era, se é agora, se vai ser daqui a 20 anos. É um trabalho meio às cegas, preparando o futuro através dos embates do presente, né? Porque o futuro não se sabia, né? E nesse sentido, é isso que eu digo, Maria, em nenhum lugar que eu trabalhei com artes cênicas e dança até agora se configurava essa questão de que você não estava só defendendo o que você gostava ou deixava de gostar, você estava defendendo uma memória, né? E eu até comentei com a Mariângela que de certa maneira, eu revivi com vocês uma coisa semelhante. Então, quando eu vim com a proposta, a partir de considerações vindas dessa classe, de ver um espetáculo que vocês escolheriam, falei, tudo bem, então nós vamos fazer, foi uma dinâmica semelhante, uma lista de espetáculos e nós vamos ver e vamos votar. E eu tinha um parti pris, digamos assim, a respeito dos espetáculos do Gilles Jobin. Mais ou menos eu sabia o que esperar. Eu fiz uma defesa tão equilibrada do Gilles Jobin que ele ganhou. Eu falei, gente, devia ter feito uma defesa menos equilibrada, porque teria outros espetáculos que eu gostaria de ver. Mas eu acho que eu fiz a minha parte nesse sentido. Então, foi uma defesa, uma explanação tão equilibrada do que ele seria e do que ele significa nesse momento, que ele não é um aventureiro, ele está aí há muito tempo, etc., que quando ele ganhou, eu falei assim, não é que eu devo ter feito uma defesa muito equilibrada do Gilles Jobin, porque muita gente que não votaria nele passou a votar a partir dessa explanação. Quer dizer, o que eu menos gostaria de ver resenhado, que pouco importa, porque vocês vão fazer resenha e isso vai ser analisado, foi o escolhido. Né? Então, nesse sentido, foi um exercício zidártico, digamos assim, que tem uma peça, né, que a gente conta. São personagens, olha que honra, são os personagens de uma peça do Hamilton Vaz Pereira, onde ele tinha um grupo, chamava-se os Zidartes. Os Zidárticos, eram os pesquisadores. Os pesquisadores malucos que andavam atrás dos artistas pedindo para identificar umas fotos. Sim, porque tinha essa coisa, né, meio iluminista, né, da gente identificar em cada foto todos os artistas que ali estavam. Então, da esquerda para a direita, tinha, sei lá, 5 artistas, você falava fulano, o nome e sobrenome, vírgula, a máquina, preenchendo ficha, ciclano, ponto. E aí, quando você, em dança, ainda a gente dava uma miguelada, grupo, sim, porque tinha 18 pessoas em cena. Então, era grupo mais solista, à esquerda, Marica Gidália. À direita, Marica Gidália, porque aí você não conseguia... Não, e eles não conseguiam identificar, porque a gente andava realmente atrás dos artistas, quem é esse, quem é aquele, etc. Quem fez? Agora, é uma escola de análise de cena, né, meu? Você, de tanto olhar fotografia, uma após outra, você começa a estabelecer dinâmicas de análise de cena. É uma metodologia, né, de análise de cena, na verdade, observar a fotografia. E, Mariângela, hoje... se você tivesse, por exemplo, assim, um projeto para fazer, você já meio que delineou, que seria historiar toda você delineou pelo menos, essa sua experiência, né? Então, seria esse um projeto. Se a gente falasse assim, bom, Mariângela, aqui tem um dinheiro, você faz isso. Mas se a gente tivesse 2 dinheiros para te dar, um para fazer isso e outro para fazer outra coisa no teatro aqui da cidade de São Paulo, qual seria a outra que você faria? Nunca pensei. Além de sentar e fazer uma historinha, fechar um livro. Fechar um livro. Não, acho que eu não faria mais nada. Nem uma equipe, nem uma escola. Nada. Poderia começar uma outra vida. Daí eu seria bibliotecária. Mas hoje em dia você não é mais
É ciência da informação. Você é o cientista da informação. Essa é uma vocação que eu descobri lá no IDART, que eu gostaria de passar para o lado de lá, para o lado do arquivo. Daquelas que seguram as coisas. Porque biblioteca é uma raça, né? As bibliotecárias fazem parte de uma raça. Interessante de contar, porque vocês quando vocês chegam lá e pegam qualquer biblioteca, pegam uma coisa indexada, vocês pegam uma indexação, já vocês não sabem o trabalho que tem atrás disso. O trabalho de classificação que existe para você localizar aquela coisa. Então você fala assim, pega um programa de computador. Não. Se você não identificar o objeto, se você não tiver ideias muito claras do que ele é e da relação que ele tem com outros, você não acha aquilo nunca mais. E nós trabalhávamos com arte. Os bibliotecários que trabalhavam ao nosso lado, que não eram cientistas da informação, chamavam-se bibliotecários, que tinham sido formados na indexação do livro, falavam, mas você vai ter que me explicar tudo o que tem aqui para eu poder fazer uma ficha para a pessoa que vem consultar, localizar isso, localizar o assunto, localizar a época. Nós dizemos, não existe. Não, você não pode. O gênero não existe mais em arte. A linguagem está mudando. Este termo não é usado mais, ela falava. Então, me explique. Então, o fato de você ter que explicar uma coisa para que ela possa ser indexada, para que outra pessoa possa recuperá-la, para que você ache aquele livro que você quer numa bibliografia, aquele assunto que você quer, é um exercício de intelectual, de compreensão da arte, de ciência e análise fantástico. Isso é uma coisa que eu gostei muito de aprender lá. E eu acho que seria minha vocação no momento. Não, e é interessante, né? Porque eu me lembro desses embates e outro dia eu fiz a pesquisa dos 45 anos do Balé da Cidade de São Paulo, que resultou em 3 DVDs. Então, mas aí eu resolvi fazer, eu estava com 2 assistentes de pesquisa, que foram 2 dos meninos que vieram aqui no grupo de pesquisa, o Henrique e a Gisela. E aí, bom, nós vamos levantar basicamente filmografia, porque se tratava de fazer um DVD das fases, né? Eu fiz 3 pedaços do Balé da Cidade de São Paulo e finalmente acho que fiz justiça ao Johnny Franklin, né? Ele sempre foi tratado como um cara que foi derrubado pelo Antônio Carlos Cardoso, ponto. Eu falei, não, vamos ver o que esse pessoal tinha a dizer. E descobrimos, viu, Maria Ângela, Super 8 nas casas das alunas do Johnny Franklin, fizeram telecinagem, teve coisas que Vera Carneiro aos prantos, né? Vera Carneiro era uma colega nossa dessa época do Balé da Cidade de São Paulo, que trabalhou no IDART também, uma das pesquisadoras. Mas, enfim, então eu mandei, apesar de ser só filme, nós fizemos pesquisa no IDART, porque não se sabia se iam ter Super 8 dessa primeira fase do balé, e aí, já que é para levantar, vamos levantar. E aí os meninos foram e não achavam. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que tem esse documento lá, porque eu vi esse documento lá quando eu trabalhei. Então, porque por essas querelas, muita coisa ficou sem indexação que os bibliotecários nós brigávamos tanto. Que então passou. Então, nem tudo é recuperável da forma como eu conheci. Então, eu tive que sentar com Martinha, que está lá ainda, Martinha, que era assistente, assim, graças a Deus. Porque nós temos que agradecer de joelhos a existência das cientistas da informação. Nossa, as bibliotecas. E sem bibliotecária no mundo não teria conhecimento, enfim. Então, elas são uma raça, mas uma raça a ser reverenciada, né? Elas são iguais, né? Você vai na Biblioteca Pública de Nova York, na Espanha, aqui, elas são iguais às nossas. Você senta para falar com uma pessoa, vira aquela centro de artes da performance, as public libraries, Elas né? são iguais, você tem em casa. Elas são iguais às nossas. É porque elas têm a mesma cabeça, elas são formadas para aquilo, né? E eu percebi, Maria Ângela, que tem coisas que não puderam ser recuperadas por causa dessas nossas querelas. Eu fui lá e descobri pela minha lógica. Martinha louca da vida comigo. Que ela falava, eu disse que não existia. Eu falei, Martinha tem. Aí
fomos, fuçamos e achamos as coisas. Mas aí isso não poderia ter acontecido, porque eu não estarei aqui para sempre, nem Martinha. Então aí você precisa traduzir isso para uma linguagem de qualquer pessoa. Que perdure, né, através e os meninos novos também iam lá e eles poderiam, se eles tivessem sido pesquisadores de documentação, farejar do que tinha alguma coisa por trás, mas também não farejam porque eles já são do Google, né? Eles já são do YouTube, eles não têm essa sutileza de falar, não, aqui por baixo deve ter algum outro tipo de documentação, que se perde, né? Isso também, está na mão das bibliotecárias. Muito bem, vamos fazer perguntas para a Maria Ângela, estão abertas as questões. Queremos, né? Queremos. A fazer pergunta.